Nós começamos a observar a lei de Deus, os 10 mandamentos, resumida nos 10 mandamentos, e observamos 2 mandamentos segundo o nosso catecismo maior, e estamos observando algumas passagens do nosso catecismo maior, algumas perguntas, né? Aí paramos na 99, que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos. A gente leu a primeira, que a lei é perfeita e obriga a todos à plena conformidade do homem inteiro, a retidão dela e a inteira obediência para sempre, de modo que requer a sua perfeição em todos os deveres e proíbe o mínimo grau de todo pecado. Então, a lei ela é perfeita e obriga todos à conformidade, à plena conformidade do homem inteiro, à retidão. Também requer a perfeição em todas as nossas áreas, os deveres e a perfeição em todos os deveres exigidos e também proibindo o mínimo grau de todo pecado. Então, quando nós observamos a lei do Senhor, que está ali em toda a Escritura, mais resumida nos 20 mandamentos, a gente não pode achar que ou nos basearmos assim, eu quebrei quebrei um mandamento, eu quebrei uma lei, eu fiz um pecado. Quando você comete um pecado contra o Senhor, quando você quebra um aspecto da lei contra o Senhor, você quebrou toda a lei, você já ofendeu ao Senhor. Então nós temos que ter cuidado com essa verdade. Vamos observar 2 textos para isso. Alguém pode abrir no Salmo 19, 7. Salmo 19, 7. E Tiago 2, 10. Para elas chegaram, nós estamos observando um panorama bíblico. A gente observou Gênesis e hoje está em Êxodo. Estamos vendo os temas principais de Êxodo e hoje os 10 mandamentos. Tá bom? Quem abriu em Salmo 19, 7 pode ler. Pode ler de novo? Um pouco mais alto, por favor. Salmo 19, 7. Isso. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então a lei é perfeita, como a Ruth leu. A lei é perfeita e restaura a alma. Tiago 2,10. Tiago 2,10. Então, pois qualquer que guarda toda a lei. Então, alguém poderia se gabar, né? Não, eu observo toda a lei, eu tenho uma vida tranquila, eu tenho uma vida temente a Deus, eu tenho uma vida pura, em santidade, eu tenho uma vida que eu honro meus pais, eu trabalho, eu sou digno de tudo. Certo, você tem uma vida legal. Aí Tiago ele vai mostrar o quê? Mas tropeça em um ponto, se torna culpado de um ponto. Não, de todos os pontos. Então, o Tiago 2,10, ele vai nos mostrar o quê? Que quando você quebra um aspecto da lei, não é um ponto da lei, não é a lei como todo. Se você quebra um aspecto da lei, se você tropeça em um ponto da lei, você quebrou toda a lei. Então isso é para demonstrar que nós não podemos cumprir a lei. O Senhor ele nos demonstra isso, que nós não vamos cumprir a lei. Ele nos deu a lei justamente para nós não cumpri-la, mas para nós observarmos a nossa dependência do Senhor. Então é como um bebê, uma criança necessita de seu pai, e isso não é ruim. Nós necessitamos de um Salvador, nós necessitamos de alguém perfeito que cumpra a lei por nós. Porquanto, aí verso 11, dando continuidade lá em Tiago.
Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vês a ser transgressor da lei. Então, se você não quebra um ponto, mas quebra outro, você é transgressor da lei do mesmo jeito. Por quê? Porque a lei é uma. E onde está a lei do Senhor? Em toda a Escritura. É resumida nos 20 mandamentos, resumido por Jesus em amar ao Senhor teu Deus de todo o coração e o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu quebro um aspecto de amar o Senhor de todo o meu coração, eu quebrei toda a lei. Se eu quebro um aspecto de amar o meu próximo como a mim mesmo, eu quebro toda a lei. Então, o que é que a lei requer de nós? A lei é perfeita e ela requer de nós a perfeição. Deus requer do homem a perfeição. Ah, mas isso aí é impossível. É isso mesmo, isso é impossível. Por isso que nós carecemos de Jesus Cristo. É esse tapa que Deus dá na nossa cara na Escritura, né? Ele requer nada menos que a perfeição do seu povo. Mas quem é perfeito? Ninguém. Por isso que nós necessitamos de alguém perfeito, que é o próprio Deus, Cristo. A segunda que ele vai dizer, que a lei é espiritual e assim se estende tanto ao entendimento, à vontade, aos afetos e a todas as outras potências da alma, como as palavras, as obras e ao procedimento. O que é que eles vão falar aqui? Que a lei não é só a ação em si. Não adulterarás. Eu nunca adulterei. Não matarás. Eu nunca matei. Não roubarás. Eu nunca roubei. Então, estou tranquilo. Isso era o pensamento fariseu da época, né? O quebrar a lei era o ato final da quebra da lei, né? Que era a ação. Aí eles vão dizer, não é isso. A quebra da lei não é a ação final, mas a lei, ela engloba todo o seu ser. A lei, ela não é só para a nossa carne, mas ela engloba todo o fabiano, que é corpo e alma, é todo o meu ser. Então, se nós somos um ser só, é indivisível, então todo o nosso ser pode quebrar a lei ou observar a lei do Senhor. E aí a gente observa, por exemplo, Jesus falando isso lá em Mateus. Vamos abrir Romanos 7,14. Paulo, Romanos 7. Sete 14. Quem achou pode ler. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E Mateus 12, 36 e 37. Aí outro Mateus 22, 37 a 39 diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu vou ler todo aqui. Entretanto os fariseus, Mateus 22 a partir do 34. Entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou. Quem são os fariseus? Só para a gente entender. A gente tem muito assim, quando vai xingamento de crente, né? Seu fariseu, né? Mas o que era o fariseu, né? A gente usa hoje como um codinome de fariseu, aquele que é um cristão errado, um cristão mentiroso, né? Algo assim. Fariseu, no tempo de Jesus, ou intérpretes da lei, que também vão ter, eram os melhores na palavra, eram os melhores no estudo bíblico. Então, quando a gente vê
o fariseu, o intérprete da lei, que vai aparecer muito também, quem eram esses? Eram os bichão, eram os bons, assim. Eram aqueles que estudavam muito, eram aqueles que se dedicavam ao Antigo Testamento. Só que qual é a crítica de Jesus a eles? Que eles estavam entendendo muito e praticando pouco. E praticando com a intenção errada. Eles vão fazer o quê? Não façam como os fariseus, que quando vão orar, vão para o meio da rua para o povo ver. Não façam como os fariseus, que quando vão jejuar, eles pegam e vestem pano de saco para o povo ver como eles são crentes, né? Então a crítica de Jesus não é ao estudo em si, não é a profundidade que eles tinham, mas a falsidade que o povo daquela época vivia. Paulo, ele vai dizer, eu sou o fariseu, e ele vai falar isso de uma forma boa. Ele diz, eu podia me orgulhar, porque eu sou o fariseu. Paulo vai falar isso lá em Atos, né? Então, isso é algo interessante para se observar quando vem quando tem um contexto de fariseus. Eles entendiam muito. Então, por isso que eles estão sempre jogando a palavra para Jesus. Por quê? Porque eles eram mestres na palavra. Então, eles tentam pegar Jesus com a palavra, né? Só que eles não viviam aquilo que eles pregavam. Aí ele diz, mestres, qual é o grande mandamento da lei? Então, aqui eles estão jogando uma casca de banana para Jesus. Olha o contexto que Mateus está colocando. Os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, Jesus ele tinha feito calar os saduceus, né, que era outro partido da época, reuniram-se em conselho. E aí eles queriam o quê? Dar uma casca de banana para Jesus, para eles poderem condenar Jesus. Então eles estão usando a palavra. E aí eles jogam essa casca de banana. Qual é a casca de banana? Qual é o grande mandamento da lei? Então, tem um mandamento maior que o outro. Qual é o que eu devo observar, Jesus? Mais, né? Aí Jesus vai falar. Respondeu Jesus, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso é o maior mandamento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele diz, destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, o que é a lei do Senhor? É isso. O que são os 10 mandamentos? É isso. Amar o teu Deus sobre todas as coisas, os 4 primeiros mandamentos, e o teu próximo como a ti mesmo, os 6 outros mandamentos. Então, os 10 mandamentos são divididos assim: 4, relação homem com Deus; 6, relação homem com o próximo. Horizontal e vertical, na vertical e na horizontal. Então, a lei, ela engloba todo o nosso ser. E aí Jesus também vai tratar isso no Sermão do Monte. Se a gente abrir lá em Mateus 5, só para termos aqui uma ideia, dos versos 33, Mateus 5, 33, ou 27, Mateus 5, 27, ele diz assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Então alguém pode falar, eu nunca adulterei. Aí Jesus vem e fala, eu porém vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Veja a facilidade que Jesus coloca, né? Quem disse que nunca adulterou? Aí o povo veio, aí ele diz, pois se você simplesmente olhou, já adulterou. Aí o povo, opa. Aí, verso 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer um que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Então veja o que foi dito, olho por olho, dente por dente. O que alguém me fizer, eu faço a ele. Jesus, porém, diz, aquele que te ferir uma face, dá a outra. Olha a facilidade que Jesus vai colocando na lei, né? Então, a gente observa, por exemplo, verso 21, voltando aí, o 21 também. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Onde está isso? Êxodo 20, né? Lei, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que
que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então veja, Jesus ele aprofunda a lei. A lei não é o ato final, o matar. A lei é o quê? É você já desejar isso no coração, mesmo que forma ainda embrionária. Porque nós vamos observar que onde começa o assassinato? Começa no nosso coração. E aí a gente observa que se nós nos irarmos contra alguém, a gente já matamos aquela pessoa. Porque pela oportunidade ou pelas circunstâncias, aquilo vai gerar a morte. Então, a lei ela é espiritual, ela envolve todo o nosso ser. 3, aqui. Que uma e a mesma coisa, em respeitos diversos, é exigida ou proibida em diversos mandamentos. Então, não é que cada mandamento trata de uma coisa, mas cada mandamento puxa o outro mandamento. Vamos observar Colossenses 3:5. Alguém pode ler? Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Então, isso tudo é o quê? É a lei, é a quebra da lei, é o pecado. E tudo vem da onde? Da idolatria. Então, por exemplo, o matar, o roubar, o adulterar, eles são uma coisa só. Que é o quê? Idolatria. Idolatria a quem? A mim. É o meu desejo que eu coloco em primeiro lugar. É a minha vontade que eu coloco em primeiro lugar. Adão e Eva foram tentados em quê? Na idolatria, em ser o seu próprio Deus. A gente abre lá em Gênesis 3, a gente observa isso. Gênesis 3, Adão e Eva quebraram a lei de Deus como? Quebrando os mandamentos do Senhor. Se a gente observar Gênesis 3, eu vou ler a partir do verso 1 para a gente ter um entendimento. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerás da árvore do jardim? Veja que sempre na Escritura, Satanás ele vai nos tentar com a palavra. Nós somos tentados pela palavra. Nosso coração deseja o mal, nosso coração é pecaminoso. Não é Satanás. Satanás ele simplesmente é o tentador e o acusador. É assim que a Escritura. Não é Satanás que vai entrar dentro de mim e vai me fazer pecar. Quem peca sou eu. Ele só joga aquilo que meu coração deseja. Então, ele está tentando Eva como? Pela palavra. Foi assim que Deus disse? O que é que Deus disse? A palavra de Deus. Então, como é que ele tenta Jesus no deserto? Mediante a palavra. Ele joga a palavra. Então, é assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Então, veja, aqui é como se fosse a mesma coisa que acontece com Jesus no deserto, né? Só que Eva, ela muda o que Deus disse. Ela disse: do fruto das árvores do jardim podes comer. Deus, ele tinha dado livremente. Ele tinha falado mais, né? Não é simplesmente pode comer, mas você pode comer livremente de tudo que eu te dou, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que aqui é onde vem a tentação. Olha onde a serpente tenta Eva. Não é o comer do fruto. Ela não estava com fome. Ela tinha comida livre e comida boa. Ela não viu um fruto bonito. Olha que coisa maravilhosa, aqui eu estou morrendo de fome. Não, ela não foi tentada nisso. Ela foi tentada em quê? Aqui, ó, verso 5.
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, então ela foi tentada em quê? Em ser como Deus. Sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Então veja, que a Eva, ela é tentada na idolatria. Ela criou um ídolo em seu coração. Qual era o ídolo? De ser como Deus. O que é um ídolo? É ser como Deus. Eu crio um ídolo no meu coração. Por vezes, esse ídolo do meu coração é externalizado. Quando a gente vê um ídolo e uma imagem, isso ali é a externalização do meu ídolo do coração. Toda imagem significa algo. É padroeiro disso, é daquilo, é não sei o quê, é não sei o quê. Isso ali está externalizando um desejo do meu coração. Nós somos tentados, a Escritura diz, por causa da cobiça do nosso coração. Aquele povo que está na teologia da prosperidade, está não sei o quê. A culpa principal é do desejo do seu coração, que é levado a adorar aquilo. Eu adoro o dinheiro, eu adoro a prosperidade, eu adoro eu quero fazer o que tenho que fazer, mas eu quero ser abençoado, Então, eu crio um ídolo e externalizo aquele ídolo, porque eu tenho que tocar, eu tenho que ver, porque só no meu coração não sustenta. Então, o ídolo, ele se inicia no coração. Vamos abrir 1 Timóteo 6,10 para observarmos outro texto. Alguém pode ler? 6:10, né? 6:10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns desses corridos se desviaram na terra, e assim mesmo ser atormentado com muitas dores. Então, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja que ele está demonstrando aqui que é o aspecto da quebra total da lei, que é uma lei só, é uma coisa só. Tudo isso envolve que a idolatria. Idolatria é o que é? O dinheiro. Então, o que é o pecado? É a idolatria. Então, nós idolatramos a nós mesmos, nós criamos um ídolo em nosso coração. E aí, onde vai na quebra da lei? Êxodo 20, vamos abrir lá. Êxodo 20. Alguém pode ler o 3? Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Essa é a lei do Senhor. Qual é o primeiro mandamento que o Senhor começa? Ele começa com um prólogo que a gente já viu, né, que é a introdução. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então ele inicia demonstrando: vocês são meu povo, e porque vocês são meu povo, vocês vão seguir a minha lei moral. E aí ele dá a primeira lei. Qual é a primeira lei? Não terás outros deuses diante de mim. Tudo que se segue é isso. É não ter outro Deus diante do Senhor. Então essa é a verdade. E aí nós somos uma fábrica de ídolos. A gente cria ídolos em nosso coração. A gente quebra a lei do Senhor porque a gente ama mais a nós mesmos e as nossas vontades do que a gente ama a Deus. Eu amo mais o meu desejo pecaminoso do que eu amo a Deus. Eu amo mais eu amo mais a minha justiça própria do que a de Deus. Por isso que eu mato. Eu amo mais minhas vontades do que a de Deus. Eu amo mais a vida do outro do que a que Deus me deu. Então isso tudo você vai quebrando a lei de Deus, porque você criou um ídolo em seu coração. 4. Que onde um dever é prescrito, o pecado contrário é proibido. Isso também é muito importante. Se ele fala onde um dever é prescrito, o pecado contrário também é proibido. Amarás, honra teu pai e tua mãe.
O não honrar é o pecado. Então, Deus exige algo e o pecado é o contrário disso que ele está exigindo. E onde um pecado é proibido, o dever contrário é prescrito. Não matarás. Então, nós temos que preservar a vida. Não adulterarás. Então, nós temos que ser fiéis. Não furtarás. Então, nós temos que cuidar bem dos recursos. Então, é uma via de mão dupla. Assim como onde uma promessa é anexa, a mesma contrária é inclusa. E onde uma ameaça é anexa, a promessa contrária é inclusa. O que é que isso quer dizer? Quando ele diz, honra teu pai e tua mãe, o que é que Deus está exigindo de nós? Honrar as autoridades. Pai e mãe aqui é autoridade. E aí ele coloca, para que, qual é a promessa? Que é o primeiro mandamento como promessa, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então veja, ele exige algo, mas ele também proíbe. O que é que ele proíbe? Não honrar. E aí ele dá uma promessa. Qual é a promessa? Para que se prolonguem teus dias. Ele também dá uma maldição. Qual é a maldição? Se eu não honrar, meus dias são abreviados. Então, há sempre anexo na promessa uma maldição e numa maldição uma promessa. O contrário é sempre verdadeiro. Vamos abrir aí. Vamos abrir Jeremias 18, 7 e 8. Vou ver esse texto. No momento em que Jeremias 18, 7 e 8. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então, aqui ele está demonstrando essa via de mão dupla, né? Há uma maldição, mas o contrário, se não realizar aquilo, é também uma promessa. E há uma promessa, se não realizar aquilo, é uma maldição. Então, nós temos isso nas Escrituras. Nós já observamos esse tema de Deus se arrepender, né? Deus não é homem para que se arrependa, mas esse é um aspecto da nossa visão para com Deus. Deus, ele não se arrepende, ele já determinou todas as coisas. Sendo assim, essa visão de Deus se arrepender é mais uma visão nossa para com Deus. Deus mudou a nossa sorte, Deus mudou o que estava acontecendo. Isso é nossa visão para com Deus da situação que está acontecendo. 5. Eu li o 4? 5. Que o que Deus proíbe não se há de fazer em tempo algum, e o que Ele manda é sempre um dever, mas nem todo dever especial é para se cumprir em todos os tempos. Então a gente observa que o que Deus proíbe em sua lei é proibido em todo o tempo. Então a gente não pode achar, isso aqui foi proibido lá para o pessoal no Êxodo. Não. Isso aqui é uma verdade para todos os tempos. E o que ele exige também é exigido em todos os tempos. Porém, há uma exigência dele, um dever que ele nos diz especial, que aí nem todo esse dever especial deve ser cumprido em todos os tempos, que aí é para situações específicas, né? Vamos ver Romanos 3:8. Alguém pode ler? Porque não dizemos, como alguns, pratiquemos males para cumprir bens, a condenação destes é justa. Então,
Pode ler de novo? Desculpa. 3:8. 3:8. Isso, E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. então, eles estavam defendendo aqui, por exemplo, fazer o mal para receber o bem. Só que o fazer o mal é condenado por Deus em todo o tempo. Então isso não é algo bom, mesmo em momentos que aparentemente aquilo parece ser bom. Então você fazer algo que Deus proíbe, porque isso vai trazer um bem momentâneo para você. Isso é algo que não é correto. Isso acontece de diversas formas, de diversas maneiras, quebras da lei, sonegação de imposto, tudo que você imaginar. Estamos vivendo na pandemia, não vou pagar meus impostos, vou dar aqui uma mudada, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu vou conseguir juntar um pouquinho mais que eu estou apertado. Quebra da lei. É do mesmo forma. Deus proíbe. Deus manda nós honrarmos com os nossos... Então, a gente pode observar isso de diversas formas, em diversas áreas da nossa vida. É isso que Paulo está condenando. E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. Então, fazer o mal para vir um bem, Não, isso não é certo. 6. Que sobre um pecado ou um dever, todos os da mesma classe são proibidos ou mandados, juntamente com todas as coisas, meios, ocasiões e aparência deles e provocações a eles. Eu vou passando. Que aquilo que é proibido ou mandado, temos obrigação, segundo o lugar que ocupamos, de procurar que seja evitado ou cumprido por outros segundo o dever das suas posições. Esse 7 é interessante porque se nós observarmos cada lei, como demonstra em nosso catecismo, nós observaremos que não é a quebra em si da lei, mas o também preservar que outros caiam naquele pecado. E também levar outros a observarem aquele mandamento para que não caiam. Então, se a gente observar Êxodo 20, vamos ver... deixa eu ver o primeiro mandamento, se eu coloquei algo aqui sobre isso. Só para observarmos aqui, quando a gente olha, eu vou falar isso que a gente está falando lá. A gente observar assim, Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Certo? Isso é não ter outros deuses. Tá, a gente pode levar isso da forma mais literal possível, eu não adoro nenhum outro Deus. Será? Aí vem os teólogos lá em Westminster e ele diz, certo, mas o que é isso? Não terás outros deuses diante de mim, segundo as Escrituras. Porque a gente já observou que isso é um resumo da lei. O que é a lei? É toda a Bíblia. Então, o que é que nós temos que fazer? Com base nesse entendimento, não terás outros deuses diante de mim, toda passagem na Escritura que demonstra essa verdade. O que é que quer dizer? Aí eu entendo o que esse mandamento quer dizer, estão entendendo? Então eu observo em toda a Escritura o que seria não ter outros deuses diante do Senhor. Então isso é o que esse mandamento quer dizer. Aí observando, vamos supor, todos esses textos ali de baixo, a gente tem uma ideia do que é isso. E aí o que é isso? Olha o que esse mandamento proíbe, o primeiro mandamento. Os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo. Peraí, mas ateu não é aquele que não tem Deus? Mas ele tem um Deus diante dele. Quem é o Deus do ateu? É o si, é ele mesmo. Por quê? Quem é seu Deus? O nosso Deus é aquele que conduz nossa vida.
Se eu perguntar para você hoje, ou você sondar seu coração e sua mente e falar assim, quem é que conduz minha vida hoje? É meu trabalho? São meus estudos? É meu cônjuge? É meu filho? É meu pai? É minha mãe? É a IPB? Que nós somos a IPB? É esse computador? É meu carro? É meu violão? O que é que conduz minha vida hoje? Né? Para um ateu, quem conduz a vida do ateu é ele mesmo. Então, quem é o Deus dele? Qual a religião do ateu? Ele mesmo. Entendeu? Então, o ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria. Você não ter Deus também é ter um Deus diante dele. A idolatria, ter ou adorar mais de que um Deus ou qualquer outro juntamente com o verdadeiro Deus ou em lugar dele, e não tê-lo e não confessá-lo como Deus e nosso Deus, a omissão ou negligência de qualquer coisa devida a ele, exigida neste mandamento, a ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e impuros quanto a ele, o pesquisar audaz e curioso dos seus segredos, é você querer saber as coisas que Deus não revelou. Isso também já é um pecado. Por quê? Porque Deus nos revelou o que está na Escritura. Se eu querer saber algo que Ele não me revelou, eu estou tentando contra Deus. Isso é interessante. Toda a impiedade, todo o ódio de Deus, egoísmo, espírito interesseiro e toda aplicação desordenada e imoderada de nosso entendimento, vontade ou afetos e outras coisas, e o desvio destes de Deus, em tudo ou em parte, a vã credulidade, a incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança, o desespero, a resistência obstinada e a insensibilidade sobre os juízos de Deus. Então, Deus derrama seus juízos. Eu não acho isso certo. Espera aí. Quem é o... Paulo vai tratar isso em Romanos, né? Que é o barro, para dizer o oleiro. Por que me fizestes assim, né? Então, isso também é pecado contra Deus. Juízos de Deus. A dureza de coração, a soberba, a presunção, a segurança carnal. É você se segurar em você mesmo. O tentar a Deus, o uso de meios ilícitos, a confiança nos lícitos, os deleites e gozos carnais, um zelo corrupto, cego e indiscreto, um zelo errado, você ter zelo de forma corrupta, cego ou indiscreto. A tibieza e o amortecimento nas coisas de Deus, o alienar-nos e apostatar-nos de Deus, o orar ou prestar qualquer culto religioso a santos, anjos ou a qualquer outra criatura, todos os pactos com o diabo, o consultar com ele e dar ouvido às suas criaturas, as suas sugestões, o fazer dos homens senhores da nossa fé e consciência. Fazer do homem, o pastor é que vai determinar, eu sou o pastor, falando de mim mesmo. O pastor é que vai ser o senhor da minha fé e da minha consciência. Não. Quem é o senhor da nossa fé? Cristo. Quem é que nos leva à consciência? O Espírito Santo. Não é o Fabiano. O Fabiano está aqui como um servo do Senhor instruindo a igreja. Eu posso errar. E aí, da onde é que vocês vão tirar se eu estou errando ou não? Da palavra. Então, vocês terem o homem como um senhor é pecado. Vocês colocarem o pastor como um título, o pastor deve ser honrado por causa da forma que ele é como um servo de Deus, é um cuidado. Isso Paulo demonstra, o cuidado da igreja para com aquele que se dedica tanto a isso, né? Mas tem que ter cuidado para ele não ser o sim e o amém da fé, da verdade das Escrituras, que a gente observa isso. Tem gente que deixa a Escritura de lado e diz, se ele falou que esse banco é de pedra, e não questiona essa verdade, né? Então a gente observa muitos que estão sendo enganados aí, principalmente, e hoje em dia o mundo parece que está louco, porque a gente vê aí pastor de Pix, e esse povo lota estádios
com uma teologia tão fraca, tão vazia. Por quê? Porque o povo é levado pelo desejo do seu coração. Então, você faz do homem um senhor da sua fé. A minha fé é ele. E o que é isso? Nada mais é do que externalizar um ídolo. A gente é uma fábrica de ídolos. A gente critica muito aqueles que fazem ídolos de madeira, de pedra, de gesso, mas a gente também faz ídolos de carne. Eu adoro aquele sim é o sim, o amém. Não, todo homem é passível de falha. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Entendeu? Então, Deus levanta homens que nos fortificam a fé. Os santos, a gente falou isso domingo passado à noite. A vida dos santos, ela nos fortifica. A gente vê Estevão, a gente vê os puritanos, a gente vê os mártires da igreja que morreram, foram jogados aos leões, e isso fortifica a nossa fé. A gente vê Calvino, que se dedicou às escrituras, elucidando várias questões difíceis para nós, porém Calvino errou, entendeu? Porém, muitos erraram. Os mártires erraram, pais da igreja também erraram, eles não são santos, só santo é Jesus Cristo. Então, quando a gente coloca em um homem, ele é senhor da minha fé, isso é criar um ídolo. O fazer pouco caso e desprezo a Deus e aos mandamentos, o resistir e entristecer o seu espírito, o descontentamento e impaciência com as suas dispensações, o acusar. É interessante isso, por quê? Porque Deus ele age por tempos. Então, há momentos em nossa vida que nós vamos estar embaixo, há momentos que nós vamos estar em cima, há momentos que nossa vida vai ser igual a Paulo. Esses dias eu coloquei, não sei se foi no boletim, mas eu fiz um texto que é falando assim: e se Deus quiser te moer, né? E se Deus quiser te matar? Se Deus quiser que você morra? Se Deus quiser te dar lepra? Mas peraí, mas Deus não é bom? Certo, e Paulo, Estevão, que morreu apedrejado, não era servo de Deus, não amava o Senhor? Estevão, um jovem, primeiro mártir, ele não foi apedrejado e louvando a Deus? Paulo não foi chicoteado, Paulo não foi preso, Paulo não foi apedrejado, Paulo não sofreu naufrágio, Paulo não deixou tudo para ganhar a Cristo? E se ele quiser fazer isso com você? Então, você ser satisfeito com o momento que você está em Deus, não é acomodado, mas ser satisfeito em Deus, ter contentamento em Deus sobre a época que você está. Porque é interessante isso em nós, porque nós observamos a vida de Paulo, ou do próprio Cristo, do Senhor, e falamos assim: servo sofredor. Mas quando é a gente não pode ser um servo sofredor, né? Porque aí Deus é ruim. Então a gente tem que entender os momentos que Deus utiliza da nossa vida, e a pergunta é, como eu falei também no sermão lá em Filipenses, não é o porquê, mas como eu glorifico a Deus através disso que eu estou passando. Deus me deu uma doença, por algum motivo eu estou doente. Como eu glorifico a Deus através daquilo? Eu vou orar para ser curado, eu vou pedir para a igreja orar, eu vou atrás dos médicos, porque Deus deu isso, né, também. Deus deu os médicos, Deus deu a igreja para orar, Deus pode agir de forma milagrosa, mas eu também entendo. Como é que eu glorifico a Deus através disso? Como é que eu glorifico a Deus através do meu luto? Como é que eu glorifico a Deus através da minha doença? Como é que eu glorifico a Deus através dessa situação que eu estou passando? Mesma forma na bonança. Fui promovido no emprego. Como é que eu glorifico a Deus através disso? Pandemia. Como é que eu glorifico a Deus através disso? Perdi meu emprego. Como é que eu glorifico a Deus através disso? Bati meu carro. Como é que eu glorifico a Deus através disso? Ganhei um carro. Como é que eu glorifico a Deus através disso? Então, você está ali satisfeito em todos os momentos que Deus está agindo na sua vida, né? Acusá-lo estultamente dos males com que ele nos aflige, e o atribuir o louvor de qualquer bem que somos, temos ou podemos fazer à fortuna, aos ídolos, a nós mesmos ou a qualquer outra criatura. Então, isso é algo interessante, por quê? Porque
na bonança, qualquer bem que nos atinge, nós atribuirmos a outra coisa senão a Deus. Então veja como o mandamento ele é extenso, né? Ele envolve tudo, mas resumido é: não terás outros deuses diante de mim. Então isso é algo bem interessante para nós pensarmos. 8. Que quando ao que é mandado a outros, somos obrigados, segundo a nossa posição e vocação, a ajudá-los e a cuidar que em não participar com outros do que lhe é proibido. Então, nós somos obrigados também a ajudar os outros. Por exemplo, quando ele diz assim, é interessante, deixa eu ver se eu abro, ainda tem tempo. Deixa eu ver se eu abro aqui no... Quinto. Aqui, ó. É interessante que o quinto mandamento, né? Qual é o quinto mandamento? Alguém pode ler? Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Certo. Ele diz: honra teu pai e tua mãe. A quem esse mandamento ele está se dirigindo? Se você ler assim de bate pronto, né? O quinto mandamento, ele está dirigido a quem? Para quem Deus está falando? Honra teu pai e tua mãe. A primeiro momento você pode estar falando assim para os filhos, né? Honra teu pai e tua mãe. Então Deus está se referindo aos filhos. Porém, as palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que, pela ordenança de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Então, pai e mãe, aqui, ele significa toda a autoridade sobre você, quer em casa, quer na igreja, quer no Estado. Eu não tenho pai e mãe, fui criado pelos meus avós. Meus avós eu posso desonrar? Não. Eles são autoridades instituídas por Deus sobre você. Eu não gosto do governo, eu posso desonrar? Não, você pode criticar, tem que orar também, você pode saber o que é melhor, pode votar certo, mas você tem que honrar. Igreja, eu não gosto desse pastor, não gosto... Posso desonrar? Não, você pode fazer críticas. Eu sou passível de críticas, o conselho é passível, os diáconos, todo mundo é passível de críticas, a seleção é passível de críticas, não pode desonrar, aí é diferente, desonrar, né? Então, onde a gente observa isso? Em vários textos das Escrituras, porque quando há desonra sobre as autoridades, isso também é quebra de mandamento. Se a gente observar lá 1 Timóteo 5:1, vamos abrir 1 Timóteo 5:1. Alguém pode ler? Então, não repreendas o homem idoso, antes exorta como pai. E Gálatas 4:19 vai dizer assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até ser... É isso? Paulo vai tratar aqui os Gálatas como a filhos. Em outros momentos da Escritura, nós também vamos ver Paulo direcionando, os apóstolos direcionando, Cristo direcionando acerca das autoridades. Então, nós observamos, já é o ponto que eu vou chegar. Primeiro, que pai e mãe não se refere só a seu pai e a sua mãe de carne, mas toda a autoridade instituída por Deus é para com você, certo? Então, o mandamento ele só se refere dos filhos para a instituição superior,
da igreja para seus pais espirituais, do povo para com o Estado? Não, o contrário também. Porque os superiores são chamados de pais. Qual é o alcance geral do quinto mandamento? O alcance geral do quinto mandamento é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros nas diversas relações com inferiores, superiores e iguais. Então, honra teu pai e tua mãe, certo? Então, o mandamento não é só dos filhos para com os pais, é para com toda a autoridade. E não só o inferior para com o seu superior, mas também o superior, ele tem que auxiliar seu filho a honrá-lo. O governante, ele tem que auxiliar o povo a honrá-lo. O pastor, ele tem que auxiliar o povo a honrá-lo, como? Sendo digno. Então, a parte contrária do mandamento também é mandamento. Se o filho tem que honrar pai e mãe, o pai e mãe tem que ser exemplo para o filho, para que esse filho o honre na palavra do Senhor. A gente observa isso em diversos textos. Vamos observar Efésios 5, 21. Efésios é um texto muito bom para isso, por quê? Porque ele já vai do casamento, né, homem e mulher, e também depois vai falar dos filhos da família cristã. Esse texto aí tem que estar na cabeça de todo crente, casal. Efésios 5 tem que estar na cabeça de todo mundo. Efésios 5, 21. Ele diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, aqui é um mandamento. Se sujeitar é honrar um ao outro no temor de Cristo. Então, todo mundo tem que se honrar. Aí ele vai dar continuidade falando às mulheres. Como é que a mulher honra o marido? Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Aí depois ele trata do homem. Homem, ame a mulher como Cristo amou a igreja. Depois ele vai falar, filhos, capítulo 6. Filhos, obedecei o vosso pai no Senhor, pois isto é justo. Aí ele vai dizer, 6,4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então ele pega o mandamento, honra teu pai e tua mãe. Aí Paulo vai falar o quê? Sujeitai um ao outro. Isso é um mandamento, isso é a lei, é honrar um ao outro. Todo mundo tem que se honrar. Por quê? Porque diante de Deus todo mundo é igual. Só que, porém, a mulher deve honrar o marido como a Cristo. E da onde é que vem então o nosso papel de honra? Eu não vou honrar a Aline, minha esposa, simplesmente porque ela é minha esposa. Porque um dia ela pode me ofender, um dia eu posso estar chateado, um dia eu posso... Mas quem é que eu vou ver quando eu olhar para a Aline? Cristo. E aí é isso que Paulo está demonstrando. Sejam submissos ao marido como você é ao Senhor. Porque quando você olhar para seu marido, quem é que você vai ver? O Senhor. Quando o marido olhar para a mulher, quem é que ele vai ver? Cristo morrendo. Então, o marido tem que se sacrificar como Cristo se sacrificou. E aí, a mesma forma, o filho, ele vai honrar o pai, porque às vezes nós não temos aqueles... A gente não tem aquele pai que... Nem toda família, menina, homem, tem aquele pai que nossa, muitos de nós somos agraciados com isso. Mas como é que você vai honrar ele? Olhando Cristo. Como é que o pai ele vai cuidar bem do filho? Olhando como Cristo cuida bem de nós. Então, o segredo do mandamento, né? Como é que eu vou honrar? Sabendo que Cristo está cuidando de tudo e sabendo que Cristo morreu por todos. Então, Efésios 5 vai demonstrar isso. 1 Pedro 2,17. Vamos abrir lá, apóstolo Pedro, segunda carta. 2,17, alguém pode ler? É 1 Pedro. Lê de novo que eu estava em 2 Pedro. Então, o apóstolo Pedro ele vai dizer isso. Tratai todos com honra. Não é só pai e mãe, mas é todo mundo. Todo mundo você deve tratar com honra.
amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. E Romanos 12, 10. Então, honrar pai e mãe não é simplesmente, eu honro meu pai. Tá, você honra seu pai e sua mãe. Você é um filho muito bom, glória a Deus. Mas aí com o professor não vale nada. Mas aí com seu patrão não vale nada. Mas aí com o povo você não dá um bom dia na rua. Você está quebrando um mandamento. Onde é que Jesus mostra isso assim de forma maravilhosa, né? Para nós observarmos. Agora me deu um branco aqui no texto. Mateus 19, vamos abrir lá. Jesus mostra isso de forma assim, essa questão da quebra da lei, de forma fenomenal, né? Mateus 19, 16. Vou ler. Eis que alguém aproximando-se, Mateus 19, 16. Eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aqui Jesus já vai falar muita coisa, tinha muita conversa aqui só nesse bom, né? Então, aí ele diz, guarda os mandamentos. Então o que Jesus está falando? Quer dizer que se eu sou salvo pelas obras? Não, Jesus não está falando isso. Jesus quer justamente dar uma invertida na pergunta dele. Ele quer dar uma rasteira para ele entender a verdade das Escrituras. Porque a lei foi feita. Porque ele disse, o que é que eu faço de bom para alcançar a vida eterna? Eu posso alcançar a vida eterna pelas minhas obras, Jesus? Jesus vai dizer, obra boa primeiro que tu não já tem. Tudo que tu faz primeiro que não é bom. A Escritura vai falar que nossas obras são como trapos de imundície, né? Que é o pano que a mulher usava naqueles dias. Hoje é o absorvente, né? Então, trapos de imundície. Nossas obras são como trapos de imundície. Não, hoje o Senhor vê nossas obras como através de Cristo. Então, a gente não pode dizer, eu fiz uma boa ação, levei o nome de Deus, isso é trapo de imundície. Não, mas comparadas com as de Jesus, não valem nada. Então, ele está dizendo isso. O rapaz queria saber se uma obra boa dele podia levar ele à salvação. Jesus disse que nem boa tem, só tem um bom, que é Deus, né? Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais mandamentos, né? O que é que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda então, né? E agora, eu já tenho a vida eterna? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O que é que Jesus faz? Jesus, ele fala, honra teu pai e mamãe, mas ele deixa um mandamento sem falar, porque ele sabia que era onde o jovem quebrava. E aí, então, ele diz, e aí depois ele dá essa invertida, porque ele diz, ninguém cumpre a lei. Você vai quebrar algum aspecto da lei, né? Então, isso é a demonstração dessa verdade. Então, por exemplo, nós nunca podemos achar que nós somos perfeitos nessa vida. A gente está sendo santificado pelo Espírito Santo. A gente está indo para a perfeição que nós alcançaremos quando Cristo voltar. Mas se eu intentar o mal contra alguém, se eu pensar contra alguém, se eu fizer algo, se eu descansar demais, se eu praticar um esporte radical, como a gente viu, isso já é quebra da lei. Então, o que Deus está querendo nos mostrar com isso, né? Ele está querendo colocar um peso em nós, e é de fato esse peso, para nós irmos para Ele. Isso é bem interessante. A lei, ela serve para que nós saibamos que nós carecemos de Deus. Nós carecemos dele, porque nós necessitamos de alguém perfeito.
Aqui eu vou pular essa parte. Já vamos encerrar. Só falar mais uma coisa e a gente já encerra. Então, só a aula que vem nós vamos dar continuidade, só observar isso, só o comecinho. E aí a gente vai observar as regras gerais para entender, né? Primeiro eu quis mostrar um entendimento que a lei, quando a gente observa a lei do Senhor, não é só aquela lei descrita, mas tudo que envolve, e também secundários e terciários. Se eu não mato, mas eu levo alguém a quebrar a lei, aquilo possa possibilitar a pessoa, de alguma forma, a morrer, eu estou quebrando a lei. Se eu não adultero, mas eu estou possibilitando alguém, de alguma forma, a quebrar aquele mandamento, eu já estou também quebrando. Então, tudo isso é lei. A lei, ela abrange toda a nossa vida, em todas as áreas, pessoas secundárias, terciárias a nós, e ela tanto é a verdade que está descrita, como o contrário dela também nos é exigido. Deus dá a promessa e também dá uma maldição na lei. A gente observou tudo isso. E aí, como interpretar corretamente a lei de Deus e uma compreensão fiel e aplicar isso praticamente, né? Então, como eu vivo de acordo com isso? Primeiro, o que nós devemos entender a lei é perfeita. A lei de Deus, ela é perfeita. O que isso quer dizer? Ela exige uma obediência perfeita, obriga todo o nosso nome e proíbe o menor do pecado. A lei é espiritual, vai além das ações externas, não é somente o meu fazer, mas todo o meu ser, ele envolve o obedecer à lei. Os mandamentos são interligados, então um mandamento é ligado ao outro, por causa da idolatria, que liga todos os mandamentos. Oposição entre o dever e pecado. Onde há dever, há proibição, e onde há proibição, há o dever. O tempo e a aplicação. O que Deus proíbe nunca deve ser feito, e o que Deus ordena sempre deve ser feito, com algumas exceções, quando Ele dá para épocas específicas. A aplicação dos mandamentos inclui pecados semelhantes, meios e ocasiões e toda a aparência do mal. Então, como é que eu vou me guardar de pecar? Com todo o meu ser e também com a aparência, ou levando outros àquele fim, né? Responsabilidade pelos outros. Nós também temos que ter a responsabilidade para que outros não cometam ou façam aquilo que o Senhor exige. Vamos supor, não ter outros deuses, não criar ídolos, né? Não fazer imagem de esculturas, certo? Mas eu conheci uma moça que falava isso, né? Ela não tinha imagens, mas ela tinha uma loja que fabricava camisas, então você está levando outros a cometer aquele pecado. Então isso também é pecado. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então semana que vem a gente encerra e já passa para o outro livro, né, gente? Levítico.